do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 7 da disciplina de Geografia. Hoje a gente vai trabalhar sobre a ocupação territorial pelos indígenas. Já havíamos trabalhando aí em História, em Geografia, sobre esse primeiro povo que habitou o Brasil, que foram os índios, e hoje a gente vai trabalhar em específico sobre essa questão da ocupação do território atualmente pelos índios aqui no Brasil. Então, os objetivos dessa aula são compreender a ocupação do território pelos indígenas, conhecer e analisar a importância da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto do Índio para o povo indígena, classificar as terras indígenas conforme a sua ocupação e a quem pertencem essas terras, a propriedade, conhecer terras e reservas indígenas. Então, começando, as terras indígenas. O que é uma terra indígena? A terra indígena é aquela que é tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas do Brasil, preservando aí a sua tradição e a sua cultura. Então, quando a gente fala de um local ocupado pelos índios, a gente diz um local em que eles estão vivendo e que eles estão mantendo aí a sua tradição e a sua cultura. Isso é muito, muito relevante. Os índios, eles sofreram aí uma série de abusos por parte aí dos conquistadores europeus, que levaram muitos à extinção ou ao declínio, tá? Então, a população indígena, quando os portugueses chegaram no Brasil, ela era enorme, tá? E em poucos anos ela diminuiu drasticamente, devido a diversos fatores, tá? Alguns indígenas também, eles foram simplesmente expulsos de suas terras, Então, eles tinham aí as suas vivências em algum local. Imagina alguém chegar na sua casa, o local que pertence a você, a sua família, e simplesmente mandar você se retirar, e você realmente precisa se retirar, tá? Era assim que acontecia. E até hoje aí os seus descendentes não a se recuperaram, tá? Então, a gente vê uma grande problemática aí, uma problemática de séculos, porque isso aconteceu ali 1500, século XVI. Então, olha só, hoje, século XXI, e ainda a gente tem essa problemática no nosso país. Aqui, em questão das doenças, que foi uma das razões da diminuição do povo indígena, tá? Diversas doenças foram trazidas da Europa e contaminaram aí os índios, causando a morte de muitos, visto que não receberam aí assistência médica, tá? Não receberam esse assistencialismo por parte da medicina, não tinha vacina, obviamente, e a imunidade dos indígenas, ela não suportava algumas patologias. Quando eu falo em patologia, eu falo doença, tá? Então, assim, eles viviam no Brasil, eles eram acostumados a estar somente entre eles naquele ambiente. Eles não eram acostumados a receber visitantes, digamos assim. Então, quando os portugueses chegaram e trouxeram doenças, eles nunca tinham tido contato com essas doenças. Automaticamente, a imunidade deles não suportava isso e muitos acabaram morrendo, tá? Um exemplo, em 1563, houve o primeiro episódio de varíola no Brasil, tá? Deem uma pesquisada ali no Google se vocês não conhecem a doença, Ela atinge aí diversas partes do corpo, a pele, fica de um modo bem feio assim. Esse vírus, ele é muito, muito contagioso e ele foi trazido pelos europeus e eles tinham a intenção de trazer. Esse é um problema maior do que já era, simplesmente o fato deles trazerem a doença. É que eles tinham essa intenção de trazer a doença. Eles perceberam que os indígenas não tinham essa imunidade e trouxeram a varíola. Com o intuito do quê? De diminuir a população indígena no Brasil e automaticamente fazer com que eles consigam expandir mais ainda aí as suas terras. Isso foi uma das razões que levou aí ao declínio da população indígena no Brasil logo aí nos primeiros anos, nas primeiras décadas aqui no Brasil. A valorização dos índios. Então, com tantos ataques aos nativos brasileiros por muitos anos, hoje a legislação, hoje não é algo tão recente, não é algo tão antigo, é mais recente. Então, a legislação, que é o conjunto de leis, garante a proteção dos indígenas
e dos seus locais de vivência, tá? Se visa muito essa questão do local onde esses indígenas viviam, justamente porque muitas de suas terras foram tomadas aí pelos conquistadores europeus. Então, nós temos duas leis aqui que a gente, um conjunto de leis, na verdade, que é a Constituição Federal de 1988, que a gente vai estar trabalhando posteriormente, aí vamos ter várias aulinhas ali na disciplina de História falando sobre a Constituição Federal, mas para dar um resumo, a Constituição Federal ela é a lei máxima de um país, tá? Uma lei bem extensa que vai tratar diversos critérios, saúde, educação, meio ambiente, direito trabalhista, enfim. E a Constituição Federal, ela prevê ali os direitos dos indígenas e também nós temos o Estatuto do Índio, que foi feito antes ali da Constituição Federal, que foi em 1973 e, claro, prevê aí os direitos indígenas também. Então, esse povo, com certeza, merece aí muito dessa legislação e para que esses direitos eles consigam ser aplicados, para que eles voltem aí, tragam aí, consigam manter a sua cultura no Brasil. Então, a Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988, ela é a lei máxima do nosso país, onde constam as leis essenciais para o pleno funcionamento do país, Tudo aquilo de mais básico para o nosso país funcionar, para que as pessoas aí garantam os seus direitos, que possam viver em justiça, está previsto na Constituição Federal, tá? Nós tivemos várias constituições, por isso que a gente destaca o ano dela, 1988, porque nós tivemos várias no nosso país, tá? E elas foram sendo alteradas e a última seria do ano de 1988, tá? Com isso, os nativos do território brasileiro, obviamente, também têm os seus direitos garantidos. Então, assim, o que a Constituição, aqui, parte dela, a gente não traz a legislação inteira, diz sobre as terras indígenas, tá? Então, lá no artigo 231 da Constituição, é dito o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles são habitadas em caráter permanente, ou seja, que eles permanecem, eles vivem realmente naquele local, as utilizadas para suas atividades produtivas, o local onde eles produzem, fazem ali o plantio, a colheita, uma criação de animais, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, tá? Necessários a seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, aqui a Constituição considera terra indígena aquela que é ocupada pelos indígenas de modo permanente, aquela que eles utilizam aí para preservar sua cultura, para estar executando aí ações, para estar executando aí a produção também de alimentos. Então, isso seria a terra indígena, Então, onde ele preserva, basicamente preserva aí a sua cultura. Modalidades das terras indígenas. As terras indígenas no Estatuto do Índio, ela é classificada, tá? Tem uma classificação, que distingue aí a questão da propriedade, como que foi possuída aquela terra e a sua ocupação. E é isso que a gente vai analisar agora. Então, terras indígenas tradicionalmente ocupadas, é a primeira classificação. Essas terras que a gente diz de tradicionalmente ocupadas são as terras indígenas de que trata, nesse artigo que a gente leu aqui, o 231, direito originário dos povos indígenas, tá? Então, aqueles que são o direito de origem dos povos indígenas. Agora, as reservas indígenas, provavelmente vocês já ouviram esse conceito, Reserva indígena. São as terras doadas por outras pessoas ou adquiridas do país ou desapropriadas do país, tá? Então, aqui a gente vê mais uma questão de doação. Não é algo tradicional em que eles mantiveram aí as suas famílias, os povos. Aqui a gente vê que outras pessoas vão estar adquirindo essas terras para esse povo, que se destinam à posse permanente
permanente dos povos indígenas. Então, ele é possuído por outras pessoas, mas para que os indígenas permaneçam, que vivam realmente naquele local. Vale dizer que as terras das reservas indígenas são destinadas ao uso dos povos indígenas, tá? O próprio nome diz, reserva indígena é reservado para esse povo, não podendo ser comercializada ou emprestada para outros fins, tá? Então, uma vez que essa terra ela é reservada para a população indígena, ninguém pode comercializar, vender, alugar a terra, emprestar aquela terra para uma outra atividade, né? Que principalmente as pessoas pensam, né, na questão da economia. Então, ela é reservada apenas para esse povo. Aí nós temos as terras dominiais. São as terras de propriedade das comunidades indígenas existentes por qualquer forma de aquisição do domínio segundo a lei. Então, são aquelas terras em que as comunidades indígenas existentes, tá, possuem, não importa a forma como aquilo foi adquirido. E as interditadas são as terras interditadas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para proteção dos povos e dos grupos indígenas isolados, né, os quais não podem ser utilizadas por outras pessoas. Aqui as interditadas são aquelas que os indígenas eles ficam bastante isolados, tá? Elas não podem ser também utilizadas aí por outras pessoas. Pessoal, trouxe para vocês aqui sobre o Parque do Xingu, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, o Parque do Xingu, que a gente vê na imagem, ele está localizado lá no Mato Grosso, numa região de transição ecológica entre savanas de clima seco e as florestas tropicais da Amazônia, tá? Então, tá mais ali para o lado do norte do nosso país. O Parque Indígena do Xingu, ou Parque do Xingu, ele faz referência à diversidade cultural e ambiental, tá? Então, é um local bastante grande, ele é extenso, ele abriga aí mais de 5.000 indígenas, tá? De o total de 16 etnias. A gente já viu sobre questões de etnias, que os índios eles têm etnias diferentes, as pessoas às vezes costumam dizer etnia indígena, né? Na verdade, etnia indígena, os indígenas eles são divididos em diversas etnias. A gente vai adentrar muito sobre esse assunto, principalmente em história, né? A gente vai trabalhar muito a questão dos indígenas no sul do Brasil, né, os Xoclins, os Carijós, os Caingãs, por exemplo, tá, que são etnias distintas, tá? No geral, as etnias, né, olhando assim, parece, é a mesma coisa. Na verdade, eles têm características, né, tradições específicas, tá? Então, o Parque do Xingu, ele tem 16 etnias, cerca aí de 5.000 índios vivendo nela, né, que conservam aí os seus costumes, os seus rituais, e a maior reserva indígena no Brasil, tá? Então, o Parque do Xingu, nessa classificação de terras, é uma reserva indígena. A ocupação territorial indígena em Santa Catarina, tá? No nosso estado tem indígenas, é pouco comum a gente ver, principalmente em São Bento do Sul, mas tem sim, tem descendentes de indígenas aqui. Então, a população indígena no estado de Santa Catarina, ela é composta, né, hoje, né, havia muitos outros povos, mas que, né, foram desocupando e alguns, né, até desapareceram do nosso estado. Mas o que a gente tem hoje seriam os Caingãs, os Xoclins e os Guaranis. Nós vamos trabalhar aqui sobre uma reserva indígena, que é a reserva indígena de Chapecó, lá no oeste catarinense. Notem que aqui Chapecó está com X, que a gente está falando da reserva indígena. Não confundam com a cidade de Chapecó, que é com CH, tá? Só para vocês saberem distinguir aí ambas. Então, a terra indígena Chapecó é a maior reserva indígena do sul do Brasil, tá? Então, aí compreendendo o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é essa a maior. Ela tem 16 aldeias da etnia Caingang, um pequeno grupo aí de Guaranis e uma família de Xoclin e uma família de Guarani Xetá, que é uma outra classificação.
Então, a terra indígena de Chapecó, ela era formada por uma área total de 50 mil hectares. O hectare é uma medida em que a gente tem, imagine um quadrado, um hectare seria 100 metros, tá? 100 metros quadrados, então 100%. Digamos que 10 hectares seria 1 quilômetro quadrado, tá? Hoje localizada entre os municípios de Ipuaçu, Entre Rios e Bom Jesus, tá? São 15.632 hectares, tá? Bem aí diminuída. Entre as principais festividades indígenas, né, que ocorrem nessa reserva indígena, uma delas até parece meio óbvia, mas eu trouxe aqui para vocês, é o Dia do Índio. Lembram que Dia do Índio? Dia 19 de abril, tá? A gente comemora no nosso país o Dia do Índio. Então, as celebrações da data, elas começam no dia 1º de abril, então uma comemoração aí no mês inteiro de abril, e vai quase um mês inteiro, né, até o dia 19. O evento, ele é tradicional, organizado anualmente pelas lideranças indígenas com o apoio da comunidade e da administração pública municipal. Então, tem um apoio aí da prefeitura. Aqui nós temos uma outra que é o Ibirama Laclanô. Tá? Um nome um pouquinho mais complexo, façam a leitura aí para conseguirem compreender. Então, a terra indígena Ibirama Laclanô é uma área localizada em Santa Catarina, entre os municípios aí de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, José Boiteux e Vitor Meireles, aqui no norte catarinense. Tá? Ela foi criada em 1926 e atualmente ela possui uma área oficial de 37.018 hectares, sendo habitada por 3 etnias indígenas, os Xoclins, os Caingangues e os Guaranis. Ela possui atualmente mais de 2.000 índios vivendo nela. Esses 2.000 índios, eles estão divididos aí em 8 aldeias. Pessoal, então vocês conseguiram compreender nessa aula acerca das terras indígenas, né? Sobre o Estatuto do Índio, a Constituição Federal que prevê as modalidades, né? A classificação dessas terras indígenas. E por que essa preservação? Justamente porque os índios, né, eles foram aí dominados pelos portugueses no passado e hoje, né, está tentando se recuperar isso. Uma pena que isso realmente aconteceu e diversos acabaram sofrendo. Então agora vocês vão intensificar os estudos de vocês, realizando algumas questões. Até a próxima e bons estudos!